Hoje eu quero trazer aqui para vocês um atendimento que eu fiz para mim mesmo. É um atendimento onde a gente coloca um bonequinho no campo e faz a pergunta: para onde olha a sua alma? O que é que a tua alma quer que seja visto agora? O que a tua alma quer que seja resolvido agora? E a gente coloca no campo e fica observando os movimentos que o bonequinho faz, né? Então, nessa vasilha tem água. A água conduz o campo e traz informação pra gente sobre aquilo que está acontecendo. Então, eu percebi que minha bonequinha entrou e já se virou para trás, né? Quando o boneco se vira para trás, está olhando para coisas do passado, né? Então, pode ser questões do sistema anterior, pai, mãe, pode ser questões de relacionamento. Eu senti no meu bonequinho que ela olhava para minha eu do passado, né? Para quem eu fui no passado. Ela estava olhando para essa minha eu que ficou para trás, né? Então, eu passei por várias mudanças na minha vida. Então, eu senti muito nisso e coloquei a minha eu do passado ali também no movimento, tá? Então, eu senti de fazer isso e coloquei a minha eu do passado ali para que elas para que o movimento acontecesse, né? Para que elas se conectassem, para que fosse liberado isso, tá? Então eu fiquei olhando porque constelação é ver, né? Então é ver o campo, é sentir o campo. Não existe às vezes nada muito que a gente precise falar especificamente, tá? Mas a gente precisa olhar para o campo, ver o que aquele campo está trazendo, tá? Ver o que aquele campo está trazendo de informação. Então eu percebia eu nesse movimento, né? Olhando muito para questões do passado, eu via eu nesse movimento de olhando muito para essa eu, de olhando muito para situações e não tendo força para olhar para frente, tá? Então, fiquei olhando e resolvi tirar umas cartinhas do tarô sistêmico para me auxiliar aí na leitura desse campo também, para ver, né, através dos símbolos, aquilo que eu não estava vendo. Então, saíram duas cartinhas aí. A primeira cartinha foi um 4 de espadas, que fala muito de cansaço, né? Então, essa coisa de precisar parar um pouco, de precisar descansar um pouco, de precisar muito desse lugar, assim, o 4 de espadas me chamou a atenção, que tem uma parte dele que tem um quadrinho que uma pessoa tá ajoelhada pedindo ajuda, né? Então, essa carta, ela fala muito que a gente precisa pedir ajuda pro nosso divino pessoal, a gente precisa se conectar com energias superiores, que a gente precisa parar de alimentar preocupações, não é o momento de alimentar preocupações, que a gente precisa de descanso para ir pra batalha. Então, se a gente fica muito tempo em energia de preocupação, em energia de sem pausar, né, sem descansar, a gente vai adoecer, tá? Depois eu tirei mais uma carta e aí saiu a carta da força. Então a carta da força também fala dessa coisa do controle, né? Então são duas cartas que falam de força e de controle. Então fazendo as coisas através da força, fazendo as coisas através de controle, uma dificuldade de soltar o controle, de deixar as coisas acontecerem, de deixar as coisas serem como elas são, tá? Então a segunda carta, que foi a carta da força, fala que a gente precisa fazer as coisas com mais suavidade, não se cobrar tanto, tá? Então essa palavra foi a que mais se pegou. O excesso de cobrança, né? Minha alma tá olhando para esse excesso de cobrança. A minha alma tá olhando para essas questões, assim, do passado. Então, por quê? Porque às vezes tem muita comparação. Ah, no passado eu fazia tal coisa e dava certo. Agora no passado não sei o que. E aí eu fico me cobrando, né? De ser aquela pessoa que era no passado. Então isso traz cansaço, isso traz dificuldade, isso traz, né, uma série de questões mentais, né? Aqui fala bastante também que se eu não parar de me cobrar, eu posso adoecer mentalmente, depressão, etc. Então, as cartas ajudaram em olhar essa parte, né? Em olhar essa questão. Então, ali eu também coloquei o que eu senti. É como se a minha eu do passado tivesse um propósito e a minha eu do futuro não tivesse um propósito. Então, eu coloquei o propósito no campo também para auxiliar, tá? Foi o que eu senti. Depois, quando eu peguei ali a questão do divino pessoal, eu coloquei no campo e deixei os bonequinhos se conectando, o campo se movimentando. Então, depois disso, eu não acessei mais nada. Era isso que o campo